Bom dia, família. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que seu dia seja muito abençoado na presença de Deus. Bom dia, irmã Giane. Bom dia, Ju, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, casa de Deus. Bom dia. Bom dia, amigos que nos assistem. Que Jesus Cristo possa enchê-lo do seu poder através do estudo da sua palavra. Amém. Nós vamos agora orar, né, Ju? Sim, vamos chamar o pessoal de casa? Vamos ajoelhar, você também em casa? Deus, nosso eterno Senhor, santificado seja o teu nome. Deus, obrigada, porque a gente pode estar na tua presença, mesmo a gente aqui e o Senhor lá, mas o Senhor também aqui. E mais do que o Senhor ao nosso lado, a gente tem a graça de termos o Espírito Santo para estar em nós. Obrigada por este grande dom. Pai, nós queremos nos entregar em tuas mãos para que o Senhor nos movimente, nos dê movimentos de louvor, movimentos de adoração, movimentos de fraternidade, movimentos de compromisso com a tua palavra, com o teu poder, com a obediência à tua vontade. Pedimos que a tua palavra seja tudo em nós, que ela nos alimente, nos satisfaça, nos mova em tudo que precisamos pensar, agir, decidir para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nada melhor é entoar louvor ao nosso Deus, é louvar e engrandecer. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 267. Buscareis a Jesus, encontrarás o Salvador, nas divinas manhãs de luz, e paz em seu amor. Se buscareis conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. A luz do que ele prometeu, em seu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá dos céus de Deus, a doce paz. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontarás para ti no lar de além. Olha, Jesus compreende a tua dor e sempre quer teu bem-estar. Cremos que junto ao Salvador, conforto has de gozar. Se buscares conhecê-lo, assim amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Amém. Que você seja uma das pessoas que esteja pronto quando Deus procurar aqui na terra para pregar o Evangelho, para salvar outras pessoas. Neste momento nós vamos entesourar a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para que Deus possa mostrar seus pensamentos através de nós. Então, no 3, vamos repetir Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. 1, 2, 3. Romanos 8, 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 a 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 ao 39. Amém. Que você agora fique com a palavra de Deus. Que esse estudo venha encher sua casa e inundar com o Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Até. Olá, queridos. Bom dia para vocês. Que o Senhor Deus tenha enchido sua vida de todo agradecimento e coração em paz que Ele gostaria que você tivesse. Você sabia que o maior desejo de Deus é esse? Que você tenha um coração agradecido, que reconheça as bênçãos dos céus. E se acordamos é porque Deus tem um plano e que esse plano seja concretizado. Eu vou ajoelhar com você agora, porque o que temos para estudar é muito lindo. Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome nessa hora, porque o Senhor é o nosso Deus. Bendito seja o Teu nome. Pai, eu sei que estamos em preparo. Daqui uns dias tudo termina. O Senhor espera encontrar um povo preparado para a Tua volta e para morar com Jesus nas alturas celestiais. Em Tuas mãos eu coloco agora, Senhor, esse estudo que vamos ter tão importante das cartas de Paulo a Corinto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, queridos, que alegria a gente poder orar, buscar o Senhor, não é? Nessas cartas de Paulo, vocês vão encontrar um negócio poderoso. Imagine que Paulo chega numa cidade e esta cidade é convertida ao Evangelho. Mas essa cidade é altamente corrupta, sensual, cheia de miséria e idolatria. Exatamente aquelas que são características do reino de Satanás. E Paulo vai servir a Deus em outra cidade, em Éfeso. Vai trabalhar em outro lugar. E quando chega em Éfeso, fica sabendo que lá em Corinto a miséria voltou a entrar na igreja, claro, porque entra através de nós. Eu volto a repetir, a igreja só fica estragada quando nós estragamos a igreja. Nós trazemos isso dentro de nós. É nós que trazemos no nosso comportamento. Somos nós que trazemos na nossa vida. Tá entendendo? Então eu quero que você pegue agora e eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos fazendo o ano bíblico há 3 anos com vocês. E ano bíblico tem que ser feito pro resto da vida. Você nunca vai poder parar de fazer ano bíblico. Seria interessante que você, às vezes as pessoas falam assim, irmã Maísa, eu já li o Patriarcas. Isso não significa que você não vai ter que ler outra vez. Você vai ter que ler todos os anos, leia todos os anos. Faça um estudo do ano bíblico com o espírito de profecia, o que a Bíblia ensina junto com o espírito de profecia, e à tarde, no culto da tarde, você leia outros livros que você quiser. No entanto, nunca mais deixe de fazer o ano bíblico. Nós não vamos gravar o ano bíblico novo ano que vem, vamos gravar sermões novos. Então estaremos trabalhando com sermões. Para esse sábado, por exemplo, nesse sábado que vem agora de manhã, eu vou gravar um sermão muito poderoso e eu quero que você assista, pela graça e poder do Senhor. Senhor Deus falando comigo nessas madrugadas, me deu um sermão muito sério, que eu preciso e meu esposo vai colocar no ar,
Vamos ter que pregar lá para 2.000 e poucas mulheres lá em Maceió e será esse sermão que você vai ouvir. Aguarde. Mas eu preciso que você pegue o seu livrinho do ano bíblico, tá bom? Olha, desde 2012 nós estamos fazendo todos os dias o ano bíblico de manhã e tem que repetir para que você seja não só um leitor, mas transformado pela verdade do Evangelho. E na lição de hoje, vamos ver qual é a lição de hoje, que é isso que eu já dei a introdução, do dia 18, né? 1 Coríntios 10 a 12 e mensagem de advertência no capítulo 29 do livro Atos dos Apóstolos. Então abre lá sua Bíblia em 1 Coríntios 10 a 12, um negócio tremendo, onde Paulo, no 1 Coríntios 10, é evidente o cuidado dele em mostrar quais foram os erros de nossos pais no passado, do povo judeu no passado, as misérias que eles fizeram. Ele disse, todos receberam a bênção de Deus, todos foram batizados na água do mar, todos comeram do maná, todos foram envolvidos na graça de Deus, todos estiveram vendo aquela água que vinha, todos receberam as mesmas coisas, mas nem todos Deus se agradou deles. Por quê? Todos receberam a mesma bênção, mas não fizeram uso da bênção, voltaram a viver de forma errada. Ele disse que estas coisas que estão escritas em Coríntios 10 foram escritas para nós, para quem é chegado ao final dos tempos. Olha o que ele disse, não vos façais idólatras, não se prostituam, não tentem ao Senhor, não murmurem, não comam coisas erradas. O Senhor Deus vai dando na boca de Paulo instruções que são para nós, para mim e para você. Nós encontramos o Evangelho de Cristo, mas às vezes damos uma escorregada buscando essas misérias por fora. E o Senhor Deus diz aqui claramente, eu tenho dado forças e capacidade para vocês, vocês não podem voltar àquela lavagem que vocês comiam. Eu tenho dado um banquete. E ainda diz, se vem a tentação, eu também dou o poder para vocês suportarem. Vocês não têm desculpa para cair no pecado. E ele comenta, a idolatria e o culto de demônios, a partir do verso 14 do capítulo 10, ele comenta que muitas coisas que fazemos são cultos a demônios. Você tem que cuidar disso. Fala dos outros, falar a respeito das pessoas, roupas sensuais, vida torta, um pouquinho desonesto aqui e acolá, tudo culto ao demônio, viu? Comer errado, tudo culto ao demônio. Viver uma vida fácil, preguiçosa, tudo culto ao demônio. Não dar importância nas coisas ao Senhor, cultos ao demônio. Presta atenção nisso, tá? E o Senhor Deus mostra ali os limites da liberdade cristã, né? Aí as pessoas pegam e falam assim, não, aqui ó, em Coríntios 10 ele está dizendo que a gente pode comer tudo que tiver no mercado e que colocam na nossa frente sem a gente se preocupar com nada, porque Paulo está dizendo isso. Paulo não está dizendo que você pode comer qualquer coisa imunda, de jeito nenhum. Paulo está dizendo que nós não devemos nos preocupar se foi ou não oferecida a ídolos, mas que temos que fazer, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de quem? De Deus. Você não pode dizer que vai comer de forma errada para a glória de Deus, que vai comer de forma desordenada para a glória de Deus, que vai comer aquilo que Deus condenou no Velho Testamento para a glória de Deus, né? O capítulo 11, o uso do véu na igreja. Quanta controvérsia tem dada para nós, no povo de Deus, porque alguns grupos estão dizendo que mulheres têm que usar véu. Aqui esta situação era por causa da igreja de Corinto. Agora imagine uma situação muito séria. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, elas passavam por algumas influências externas e da sociedade falida deles, que eles infelizmente muitas vezes traziam para dentro da igreja. Quando era uma cidade portuária, eu e meu esposo estivemos lá em Corinto, fomos até essa cidade e vimos que há um porto mesmo em Corinto. E neste porto chegavam pessoas de todos os lugares que vinham até ali para visitar essa próspera cidade. E quando ali chegavam, tinha os prostitutos e prostitutas cultuais nestes portos. E ali se raspava a cabeça, presta atenção nisso, para que ninguém visse quem era homem e quem era mulher. Então eles ficavam desta forma, podia-se ter relações sexuais com homens e com mulheres que por serem cultuais, veja isso, não se achava que era pecado, entendeu? Então quando Paulo vem, Paulo explica, diz mulheres têm que deixar o cabelo crescer, porque a mulher, o cabelo lhe foi dado em lugar de véu, e começa a comentar de forma muito clara esse tipo de situação. No entanto, alguns pegam hoje essa situação e dizem
que este costume tem que haver no meio nosso, e Paulo diz, nós não temos. Se alguém quiser ser contencioso, saiba, nós não temos esse costume, nem nós, nem na igreja de Deus, de brigar por situações assim. Outro detalhe que ele comenta é sobre a ceia do Senhor. O pessoal deixava para comer um monte na hora da ceia, e nisso aqui eu quero conversar com você. Infelizmente, na nossa igreja, eu tenho um pouco de vergonha quando tem ajuntamentos, quando nós temos patlac, quando nós temos junta-panela, quando nós temos os nossos eventos e vem o pessoal nosso para comer. A gente come desordenadamente aqueles pratos imensos, aquela coisa feia na frente das pessoas. Não é correto. O povo de Deus tem que ter ordem, tem que ter nível. E nós devemos pensar sobre isso, não jogar papel no chão, não jogar comida, não jogar resto de coisa. Nós temos que ter um nível que nos lembre a nobreza. Nós somos filhos do céu. A majestade do céu é o nosso Deus. Como é importante e como são importantes esses detalhes, né? E Paulo está dando instruções aqui sobre isso. E no capítulo 12, os dons espirituais, ele comenta que o Espírito Santo chama pessoas para diferentes atividades e distribui os dons entre elas para benefício da causa de Deus. Por exemplo, estamos vivendo numa época tal, eu vou precisar no meu plano, diz Deus, no grande plano da redenção, de alguém que seja professor. Quem que eu vou escolher? Você vai ser professor. Agora eu preciso também, nesta época, de um pastor. Você vai ser pastor. Agora você vai ser tal coisa. Deus vai distribuindo de acordo com o que o plano de Deus precisa. Não é você que se manda, não é o seu dom que você gosta. Deus é que dá de acordo com sua suficiência e sua autonomia. O Espírito Santo é o mesmo que reparte a cada um segundo a necessidade que Deus possui. E de resolver as coisas segundo a sua supremacia. Deus é Deus supremo. Ele é totalmente autônomo, ele sabe o que precisa e ele pode usar seus filhos da maneira como ele quiser. Combinado? Agora, talento tem que ser muito bem ordenado. Agora vai para o livro, capítulo 29 de Atos dos Apóstolos, que é uma explicação do porquê que foi dado o livro de Corinto, a carta de Corinto, desculpa, por que que Paulo precisou escrever. Aqui diz que ele estava em Éfeso quando ele escreveu a primeira carta a Corinto. E quando ele escreveu para a igreja que estava ali, ele foi comentando e percebendo que o povo estava voltando às velhas práticas, as práticas das quais eles haviam sido livrados, haviam sido libertos. E não somente isso, eles estavam fora do cumprimento daquilo que haviam ofertado a Deus e dito a Deus que iriam fazer. Olha o que o Senhor Deus comenta sobre a situação daquela época. Olha que interessante, antes de aceitar como membro da igreja os que professam o cristianismo, tinha ele o cuidado de dar-lhes especial instrução sobre deveres e privilégios dessa pessoa. Não é só privilégio que nós temos ao nos envolvermos com a igreja de Deus, são também deveres. Paulo tinha esse cuidado de instruir o povo no que eles deveriam fazer e quais eram os privilégios que a eles cabiam. Então veja, se você entra no meio de um povo e espera só receber e não entende que você tem uma parte ativa na construção e no fortalecimento dessa fé, como é que vai ser? É preciso compreender que existe uma parte que é sua. E isso é muito sério. E ele comentou que deveria haver uma verdadeira entrega. Porque a pessoa só se sente tentada enquanto não houve uma verdadeira entrega a Deus. Assim como num casamento. Se uma pessoa fala, não, eu vou me dedicar a esta mulher, ou vou me dedicar a este homem para o resto da minha vida e quero esquecer as outras. Dentro da cabeça dessa pessoa que tomou essa decisão, as outras pessoas perdem importância, porque ela tomou uma decisão. Assim é com a igreja. Eu tomo uma decisão diante de ti, Senhor, como num casamento, de não me importar com absolutamente mais nada. Por quê? Porque é com o Senhor que eu tenho um pacto, um fortalecimento interno, uma entrega para ti. A entrega do cristão para Jesus é como num casamento. Isso estava escrito em Efésios também. Nós lemos isso, né? Pronto. E também comenta que os anjos dos céus haveriam de ajudar qualquer um que quisesse fazer esta entrega, para que ficasse focado. Existem algumas coisas, vou te ser bem honesta, que acabam não sendo mais tentação para quem se entrega a Deus. Exatamente o que eu estou te falando.
Você se sente tão envolvido com as coisas do céu que você fala, isso não me incomoda mais, não me chama mais atenção. Isto enche o coração da gente de alegria. E o povo de Corinto estava voltando à idolatria, ao sensualismo. Inclusive, Cloé, uma família de Cloé, né? Uma família cristã de alta reputação em Corinto, pediu para Paulo informações e lhe disseram que a igreja estava dividida. Alguns acreditavam que Paulo estava desvirtuando eles da fé antiga e outros estavam querendo mesmo voltar para a vida antiga. E Paulo teve que ser com muito cuidado, muito cuidadoso ao passar as informações. Agora um detalhe que eu achei impressionante no estudo de hoje. No meu trabalho, algumas vezes as pessoas elas me procuram e dizem assim, irmã Maísa, o que a senhora acha de tal assunto na igreja? E eu tenho que tomar muito cuidado para responder. Vou te explicar por quê. Às vezes as pessoas querem pegar as minhas palavras para defender as delas. Elas às vezes não têm coragem de falar certas coisas e querem me colocar no fogo para que eu seja a porta-voz daquilo que elas têm no coração. Paulo percebeu isso. Olha o que ele disse aqui. Uma carta foi enviada pela igreja a Paulo, suplicando-lhe conselhos sobre vários assuntos, mas nada dizendo dos afrontosos pecados existentes entre eles. O apóstolo foi, entretanto, fortemente impressionado pelo Espírito Santo quanto a estar sendo ocultado o verdadeiro estado da igreja e que essa carta era uma tentativa de arrancar-lhe afirmações que os signatários pudessem usar para servir a seus propósitos e seus próprios intentos. Como é que é isso? Às vezes essas pessoas elas não tinham coragem de fazer alguma coisa, então tentavam usar as palavras de Paulo. Ele mandou na carta que ele disse isso. Eu tomo muito cuidado disso. E a maneira que Paulo usou aqui, eu fiquei impressionada para poder corrigir a igreja de Corinto. Sabe como foi que ele fez? Ele não brigou contra as pessoas que estavam contra ele. Ele simplesmente fez as pessoas lembrarem do que eles tinham estudado a respeito de Cristo e da verdade do Evangelho. Ele trouxe de volta a vida das palavras do Senhor, porque são essas mesmo que mudam, né? Ele trouxe o fogo do Evangelho de volta para o coração do povo de Corinto. Pode imaginar que bonito isso? Eu fico impressionada com a inteligência que só o céu e só Deus é capaz de dar para que alguém possa trazer o coração de alguém que está mal de volta ao ponto que deveria estar antes. Eu fico impressionado. Olha, dá uma olhada o que é que eu encontro aqui nessa informação. Paulo falou claramente das dissensões que haviam surgido na igreja de Corintos e exortou os membros a que cessassem as contendas. Olha o que ele disse: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, escreveu ele, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. E mandou quem à frente? Mandou Tito. Falou, vai à frente, vai lá e esteja ali, depois eu vou atrás. E eu vou mandar as cartas, olha isso aqui. E apontou a Cristo, procurando reacender neles o fervor da primitiva devoção. Eu vou repetir essa frasezinha. Apontou-lhes de novo a Cristo e procurou reacender neles o fervor da primitiva devoção. É a coisa mais fantástica que tem que fazer mesmo. Olha bem. Não obstante o fato de o Senhor não lhe ter avertado uma nota ou uma nova revelação para esse tempo especial, os que estavam realmente em busca de luz aceitaram sua mensagem como sendo expressão do pensamento de Cristo. Paulo, ele estava sendo usado pelo Filho de Deus, pela majestade do céu, para trazer para aquelas pessoas uma clareza com relação àquilo que elas já tinham aprendido antes. Falou, olha, vamos parar de brigar entre nós, vamos nos lembrar daquilo que já sabemos, vamos trabalhar em cima daquilo que já existe. Olha só, agora veja essa parte importantíssima. Se você está com problema com a igreja, problema aí no meio, tem problema de pastor envolvido, todo mundo, olha o que Paulo fez. O apóstolo não fez menção dos falsos mestres que estavam procurando destruir o fruto dos seus trabalhos. Como? Ele nem tocou no assunto, que tem falsos mestres aí destruindo o que eu falei. Nada. Olha o que ele fez. Por causa das trevas e divisão na igreja, evitou prudentemente irritá-los com tais referências. Poderia ter chegado lá, vocês são os filhos do diabo. Então aí, porque eram mesmo, né? Vocês são os filhos. Mas ele não fez isso. Não, ele procurou não irritá-los. O que mais?
temendo que alguns se afastassem inteiramente da verdade. Chamava-lhes a atenção para a sua própria obra. E disse, como sábio arquiteto, o qual pusera o fundamento sobre os que outros haviam edificado. Mas nem por isso exaltou-se a si mesmo. Tentou lembrar o povo das coisas que já tinha sido ensinado antes. Gente, isso tem que ser só inteligência movida pelo Espírito de Deus, né? Deixa eu te comentar uma coisa. Ele não permitiu que os velhos conceitos levedassem a massa. Lembrando que mesmo no passado havia tido rixas entre seres humanos, né? E comentou, não leve seu irmão ao tribunal. Imagina que vergonha diante do mundo, que nós não podemos resolver as coisas entre nós. Nós temos capacidade Deus vai nos dar capacidade de julgar até os anjos. Como é que a gente não pode julgar alguma coisa entre nós? Eu ainda prefiro que vocês sofram a injustiça, ao invés de levar, olha que interessante, ao invés de levar o nome deste irmão ao tribunal, né? Agora deixa eu te falar uma coisa, Satanás está sempre pronto para inventar dificuldades entre seres humanos. E Paulo estava dizendo em suas cartas que nós temos uma chance de evidenciar o lado de Deus ou o lado do diabo. Você pode evidenciar o que Deus faz ou o que o diabo faz. Se você faz um toma lá da cá, eu apanhei, agora eu te dou também. Isso você está evidenciando o reino de Satanás. Qual é o jeito de resolver problemas? Paulo mostrou nessa carta, eu acho muito lindo, que isso nos ajuda a não desonrar a verdade, né? E ele insiste conosco que devemos lutar diariamente contra os ataques de Satanás. Em oração, ele ainda diz, em oração e vigilância, todos os dias, porque estas velhas práticas voltam ao nosso coração. Satanás parece que nos dá um descansinho para a gente parar de orar. Por quê? Aí quando a gente para de orar, ele fala, agora você está fraco, eu trago de novo com uma porção dobrada a miséria que você estava lutando contra há 2, 3 dias atrás. E ele estava ensinando a igreja, vigilância, oração. Não cessem de buscar, firmem os seus corações naquilo que vocês já sabiam, não voltem a práticas erradas, nem do mundo, nem da própria igreja, lutem em prol das coisas que o Senhor Deus espera e lutem para não maldizer uns dos outros. A primeira coisa que acontece quando a igreja está longe de Deus é falar mal uns dos outros. Eu vou repetir, a primeira coisa que acontece quando a igreja está longe de Deus é falar mal uns dos outros, há dissensões e desuniões. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, para que consigamos ser entre o povo de Deus a bênção que Deus esperava ao nos criar. Vou orar com você. Senhor Deus do universo, nós temos uma grande responsabilidade. Estamos vivendo em tempos muito parecidos com o da igreja de Corinto. E nós te pedimos que não nos permita voltar atrás e nem mesmo trazer práticas erradas para dentro da igreja. Que tenhamos um coração sensato como o de Paulo, para poder olhar as situações e trabalhar em cima daquelas que realmente, com métodos que realmente trazem solução. Eu rogo a Ti que o Senhor nos use para isso. Aceitamos a luta do céu e queremos estar em vigilância e em oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, que Deus abençoe você e até amanhã.